Mas primeiro eu peço que você curta, comente, compartilhe e, claro, se inscreva neste canal. Então, roda! Mano, boa noite. Quero, claro, a tua análise sobre a vitória, mas terminou o jogo e o torcedor vaiou. Foram poucos, mas vaiaram. Você hoje dá pra dizer que fez um teste de elenco e dentro desse teste, o torcedor não aprovou, a imprensa também tá criticando, o treinador do Grêmio gostou? Não gostei, porque acho que com 75% de posse de bola, sendo 72% no campo do adversário, a gente continua tendo que entregar um jogo mais qualificado. Mas se as coisas se repetem, com esse ou com aquele, é porque esse é o problema que o Grêmio tem para resolver. Acho que já falamos sobre isso, né? Achei que a equipe teve postura, teve entrega, teve um monte de coisa boa, mas não atingiu o objetivo que no final esteve muito na nossa mão para conquistar, né? Temos outras coisas boas, que foram os meninos, né? Que a gente tem visto em alguns treinamentos, tem trazido para treinar com a gente. Outros ainda não tinham estado, mas a gente sabe da capacidade, da qualidade que tem, que é uma qualidade diferenciada. E esses sim a gente tem que ter paciência. Esses merecem muito a paciência, muita compreensão do torcedor, porque esses vão ser, num futuro próximo, eu diria, parte da resolução que podemos ter. Então, vamos ter que passar por jogos como esse, para ficar um pouco mais maduro. A gente já vê que tem uma capacidade boa. Então vamos seguir o nosso caminho. Podíamos sair da noite de hoje daqui do estádio com coisas todas positivas quase, né? E falei isso para os jogadores lá dentro. Acho que nos últimos tempos, aqui na nossa casa, nós já perdemos 3 boas oportunidades de entregar algo que proporcionasse um salto para a equipe. Salto no sentido, não de da noite por dia apresentar um jogo que ela ainda não tem capacidade para apresentar, mas salto de confiança, salto de compreensão maior do torcedor, dessa coisa que o torcedor quer, que nós queremos, mas que ainda estamos deixando a desejar. Mano, boa noite. Hoje a gente viu que a estrutura do time foi alterada ali para saída de bola, colocou vários jogadores à frente para tentar fazer essa vantagem, aproveitar um time mais ofensivo em vários momentos. Então, de novo, a gente viu o Grêmio com essa dificuldade de fazer valer, hoje contra o adversário, de forma óbvia, o Grêmio tem jogadores muito mais qualificados do que o Luquem. Por onde passa essa questão? É da confiança? É do pouco tempo de daqui a pouco fazer os ajustes que tu entende necessário, identificado nos treinamentos? É o que o Grêmio não consegue fazer valer a sua diferença contra adversários ou aproveitar o momento em que ele está superior no jogo contra rivais de qualidade semelhante? O jogo de futebol exige vários fundamentos, o desenvolvimento de vários fundamentos. Temos as questões técnicas, individuais, temos as questões táticas e estratégicas, que eu acho que foram bem nítidas em termos de superioridade. O adversário quase nunca criou nenhum problema. Aí você vai dizer assim, mas era o time não tinha tanta qualidade. Mas o Grau veio aqui no primeiro turno e teve 2 ou 3 chances de ouro, né? A gente analisa sempre. Fomos lá jogar com o Grau, também demos 2 ou 3 chances lá para ele. Hoje não demos nada para esse time, que ao meu ver é melhor. Aí tem a outra parte, que é você ter entendimento do que é proposto, daquilo que a equipe precisa fazer. É a parte cognitiva daquilo que se desenvolve como jogo, que exige muito da leitura do momento, da questão de você entender o que está acontecendo a cada jogada, porque elas são diferentes. O adversário tem comportamento diferente, os jogadores têm comportamento diferente, e isso pertence aos jogadores. Acho que nós não estamos nesse estágio mesmo, é visível, né? Hoje a gente fez exatamente isso que você disse no início da pergunta. A gente trabalhou com uma construção de 3, empurrou 5 jogadores na última linha, com o Estevam mais aberto, tentando trazer a Aravena um pouquinho mais para dentro. E quando eu falei esses dias sobre a Muzu um pouco mais para dentro, alguém comentou aí que a Muzu tem muita dificuldade de armar. Eu não trouxe ele mais para dentro para ser armador, eu trouxe ele mais para dentro para se juntar ao atacante, ficar mais próximo, em cima da última linha. Com a Aravena era a mesma ideia. Isso deu um Natan mais posicionado como meia-direita, atrás da linha dos volantes do adversário, que fazia 2 linhas de 4, a ideia era essa, né, para defender. Em determinados momentos a gente fez essa bola chegar boa, né, e outras já tivemos um pouquinho de dificuldade, depois o time foi se alterando. Minha ideia era, quando coloquei Cristaldo, era fazer Cristaldo e Natan, já naquela hora, mas Natan estava com muita dor e disse que não tinha mais condição, para ter essa armação melhor por dentro, porque era lógico que o adversário ia baixar, era lógico que nós tínhamos que ter mais qualidade de jogo para atrair primeiro, para depois agredir. Não tinha muito espaço para atacar a última linha atrás da linha deles, porque nós empurramos o adversário para trás, então esse espaço quase não existiu. Mas os nossos problemas são exatamente esses. Mano, boa noite. Você falou há pouco, né, que os problemas se repetem e que aí os problemas do Grêmio, por esse ou aquele, se repetem, são por conta de um ou outro, mas enfim, quero falar sobre os jovens, né, porque hoje você teve 2 que foram chamados de última hora, mais alguns que você trouxe também para a lista de relacionados do Grêmio para a partida de hoje. A melhora, mano, que você espera, que o torcedor espera, que o time espera também, ela passa daqui a pouco por esses jovens, que tem que ter toda a calma que você falou, né, recebam mais oportunidades e esses, digamos assim, problemas, ou enfim, da maneira que você quiser colocar, passem a receber menos minutos no time do Grêmio. Bom, vamos tentar assim, ser bem objetivo nas coisas, né? A gente já melhorou em muita coisa, né? Hoje a gente fecha o terceiro jogo sem sofrer gols, que era uma coisa que quando chegamos aqui vocês me perguntaram muito sobre isso, e eu disse que era o primeiro passo que nós íamos tentar resolver. Tá? Então já éramos mais uma coisa para estarmos comemorando aqui se tivéssemos feito a última parte bem feita, né? Podíamos aqui estar comemorando a utilização dos jovens, de ter entrado bem num jogo, né, dentro de casa, para que o torcedor se vislumbrasse aí o futuro do Grêmio sendo criado dentro de casa novamente, que eu acho que é uma coisa que é muito tradicional do clube. Eu acho que o caminho é esse aí, tá? Ir minimizando os nossos problemas, resolvendo pequenas coisas que temos que fazer, e a equipe ganhando jogos como ganhou. Essa é outra coisa que vai passar quase batido, né? Porque vencemos o jogo, estamos aqui com cara de tristeza. Mas não é fácil nada, tá? Não é fácil nada. Por isso que a gente está aqui, tenho certeza que é por isso que a gente está aqui. Se sentindo capaz de ajudar nessa hora, de estar aí construindo coisas como fizemos em outros lugares, em momentos difíceis, e como já fizemos aqui no Grêmio também. Esse é o caminho.
Mano, boa noite. Aqui no meio. Boa noite. Hoje a gente viu que, como você destacou, o Grêmio não sofreu gols, mas em alguns momentos o Luquenho ele teve algumas oportunidades e teve falhas técnicas muito individuais do Luquenho e que impediram de atacar melhor o espaço, de conseguir alguma progressão melhor. Eu não sei se tu concorda com essa avaliação, mas chama atenção que o Grêmio às vezes parece que ele não sofre gols, mas muito por demérito do adversário. E em alguns momentos teve falhas defensivas também. E já aproveito para te perguntar, o quanto que você acha que o time vai precisar de tempo ainda para melhorar ainda mais esse aspecto defensivo e para melhorar no ataque? E se possível, a explicação do porquê o Gemerson capitão hoje. A gente escolheu um jogador para usar a braçadeira porque precisa escolher um jogador simbolicamente para usar a braçadeira, né? Mas a equipe tem suas lideranças dentro do campo que são várias, tá? Então o Gemerson está aí porque merece estar aí, embora as suas falhas técnicas que vocês ressaltam até um pouquinho exagerado em relação a ele. Existem outras que não são citadas e sempre recai sobre Gemerson algumas coisas que não são justas, né? E eu gosto muito de ser justo, e gosto que seja comigo, então procuro ser com os jogadores. Acho que isso faz parte do respeito que a gente estabelece na convivência do dia a dia, tá? Respeito, as críticas, elas pertencem a cada um e não estou aqui para contestar isso. Mas temos as nossas avaliações, né? E acho que sistema defensivo é muito mais importante do que um jogador individual. Já falei isso, acho que na entrevista passada. Acho que a equipe vem cometendo suas falhas porque ainda não está no estágio que gostaríamos nós. Por exemplo, o Gemerson não estava no jogo contra o Bahia e também cedemos 3 ataques importantes em que o adversário entrou no meio da nossa defesa. Tá? Futebol é assim, é você ser superior, é você estabelecer enfrentamentos, duelos, estamos melhorando em tudo isso. Acho que depois da parada, vou estar aqui para ser cobrado com justiça sobre aquilo que precisa entregar da equipe. Mano, boa noite, tudo bem aqui à tua esquerda. Hoje, mais de 2/3 das equipes da Série A tem uma equipe de psicologia do esporte voltada a desempenho atuando nos clubes. Tu acredita que essa oscilação, a gente fala muito da insegurança, a segurança, na verdade, que vai e vem, poderia ser sanada por um tipo de trabalho como esse, e tu citou também aí a parada, né, onde tu espera ser cobrado. A cobrança na Sul-Americana. Eu espero não espero. Estará aqui para isso. Espero resolver os problemas. Mas então, ao resolver isso, agora, com a Sul-Americana, já sendo ela e o brasileiro no calendário, o Grêmio pode brigar por título? Eu sempre penso o seguinte, né? Campeonato de pontos corridos é performance constante. Você pode ter poucos sobressaltos e o que te cobra a condição de você estar entre os primeiros é exatamente essa performance mais constante. Torneio é o retrato do enfrentamento de um momento, né? Quando enfrentarmos os adversários do torneio, se nós estivermos melhor naquele momento e produzimos melhor, vamos passar, e se o adversário estiver melhor, passa ele. E às vezes nem é isso, né? Às vezes é uma bola, uma falha, uma expulsão, uma série de coisas. Por isso que torneio é muito à parte. Tá? Então, eu acho que a performance do Campeonato Brasileiro ainda não é para estarmos entre os primeiros, é óbvio, né? E o retrato está lá na tabela, por enquanto. Mas nos torneios, o Grêmio, no torneio, porque agora é Sul-Americana, o Grêmio pode estar sempre disputando como sempre disputou. E ganhou de várias maneiras e também deixou escapar de várias maneiras. A questão da psicologia é o seguinte, eu já trabalhei sem, respeito muito o trabalho, respeito muito a ciência, tá? Mas a maneira que, como vocês enxergam de fora, ou na maioria das vezes o torcedor enxerga de fora a psicologia, não é o que acontece na realidade. Tá? Esse trabalho é um trabalho constante, diário, permanente. Não é para atender alguém que está passando por um momento muito difícil no momento e que depois desse atendimento ele vai parar de ter problema. Não é assim que funciona. Tá? Então, quando funcionou muito bem, quando eu trabalhei, o psicólogo sempre, ao conversar com os jogadores, fazia reunião comigo, falava coisas éticas, possíveis de serem faladas, e o treinador intervia com o jogador. Foi sempre a maneira que funcionou melhor. Mas já vimos de tudo, você sabe disso. Já vimos até psicólogo, que foi responsável por título de campeão. Nunca pela derrota. Quase nunca pela derrota. Boa noite, mano. A gente ficou observando as tuas reações ao longo do jogo, e a partir delas eu tenho que te perguntar a tua avaliação sobre a qualidade individual dos teus jogadores e se de alguma forma, em determinados momentos, o cognitivo desses atletas acaba te irritando na tomada de decisão, o Grêmio parece que não consegue tomar a decisão correta no momento certo. A partir dessa avaliação, a fila vai começar a andar de jogadores que já não desempenham há bastante tempo, tem uma janela aí que pode propiciar a saída para que os jovens da base do Grêmio ganhem oportunidades, como foi o caso hoje do Riquelme? Olha, então, vamos deixar uma coisa bem claro, os jovens comigo sempre vão ter oportunidade, porque sempre trabalhei com jogadores jovens ao longo da carreira. Mas também vou adiantar que eles não vão ser as soluções que nós precisamos ter, e sobre eles não pode estar a pressão de resolver os problemas do Grêmio. Eles vão estar juntos, eles vão crescer juntos, eles vão melhorar juntos, eles vão dar sua parcela, né? É assim que funciona. Quanto mais estável estiver o time, melhor para eles. Tá? Quanto mais clara a ideia que o time deve ter, melhor para os jovens. Vão entrar, vão saber exatamente o que precisam fazer. E a questão das reações, futebol é assim, sempre foi assim. Tá? A gente está ali numa tensão extremamente alta, tenta se controlar o máximo que a gente pode, às vezes a gente ultrapassa um pouquinho, mas é muito mais no sentido de querer ajudar, de querer empurrar a bola para dentro, de querer que o chute saia certo, que o passe saia certo. Mas eu acredito muito mesmo no trabalho do dia a dia. A equipe fez algumas coisas hoje, porque com essa equipe a gente pôde treinar 2 treinos. E do mesmo jeito vamos poder treinar amanhã com boa parte dos jogadores que não jogaram. Vamos fazer treinos semelhantes que fizemos para eles. Era uma equipe bastante mexida, a equipe que entrou em campo hoje, e ela fez coisas em determinados momentos que foram coisas boas. É por causa do que ela conseguiu treinar. Então, não é fácil para os jogadores, em determinados momentos, certas coisas, mas é óbvio que nós temos um limite de produção no Grêmio. A gente não tem todo o tempo para esperar ninguém. A gente estava comentando esses dias que quando a gente chegou sendo técnico do interior, a gente teve um limite para apresentar trabalho, porque esse é o tempo que as pessoas esperam para você responder. Muitas pessoas chegaram nesse mesmo lugar e não estão onde estamos nós, onde chegamos, né, como treinador de ponta. Por quê? Porque é isso mesmo. As pessoas ficam esperando, elas te dão a oportunidade, elas ficam esperando, todo mundo sabe o nível que é estar aqui e nós temos que responder. E os jogadores também é assim. Por isso que a pressão é maior, por isso que a paciência é menor proporcionalmente, e nós temos que entender isso e responder rapidamente, porque a exigência é essa.
Mano, o Grêmio dependeu só de si hoje para se classificar diretamente para as oitavas da Sul-Americana. Fazendo uma análise desse cenário, o Grêmio não largou muito cedo a partida. Quando eu digo muito cedo é na escalação, na escolha das trocas, a demora para ser feito isso, mas principalmente na postura dos jogadores. No primeiro tempo a gente viu um time pouco enérgico que talvez não tenha brigado pelo resultado. Tem uma avaliação tua em relação a tudo isso? Não concordo com nada que tu falaste. Acho que a gente perdeu um pênalti a 15 minutos do primeiro tempo. Já tinha tido 2 oportunidades antes do pênalti. Perdeu mais umas 3 ou 4 depois do pênalti. Então a equipe nunca foi monótona, nunca foi uma equipe que não quis o jogo. Tá? Não achei que demoramos para trocar, fizemos uma troca no intervalo. Tiramos um zagueiro, colocamos mais um atacante, depois fizemos de novo, sempre no intuito de buscar ofensividade para a equipe, colocamos um segundo meia, fizemos o que tínhamos que fazer. Então nunca desistimos do jogo, e a produção da equipe durante os 90 minutos foi suficiente para fazer 4-0 com tranquilidade, eu diria. Essa é a nossa visão. Mas respeito se a tua for outra, apenas não concordo. Mano, tudo bem. Mano, quem acompanha a tua carreira, como eu acompanho, bastante tempo, sabe que desde o Guarani de Venâncio Soares você preocupa com o perfil comportamental dos atletas, tá? Que são parte dos outros 3 vetores. Esse time do Grêmio vai levar quanto tempo, dentro do teu conhecimento dessa temática, para poder recuperar a autoconfiança e poder ser o Grêmio que a torcida deseja? Olha, o Grêmio dos últimos anos tem sido um Grêmio diferente do Grêmio lá de trás, né? Eu acho que aí, não sei pontuar exatamente onde começou a mudança de comportamento de perfil da equipe, mas ela aconteceu. A essência do Grêmio durante muitos anos foi um time de disputa, um time aguerrido, um time que não se entregava nunca e que tinha por característica um jogo sempre forte, que empurrava o adversário para trás, que fazia o que tinha que fazer daquele jeito que o time jogava. A partir de um determinado momento, muda, porque as equipes mudam, e se ganhou assim. Então, quando se ganha assim, a marca passa a valer diferente a partir daquele momento, né? Mas penso que nunca pode se perder a primeira. O fato de ser técnico, o fato de ter uma qualidade de jogo, não pode tirar a competitividade de uma equipe. Tá? Então, essa equação nós precisamos resolver. Nós temos jogadores qualificados tecnicamente, que jogam um futebol bem jogado, e eu até já abordei isso um pouquinho lá atrás, penso eu, que atleticamente estava aquém daquilo que cada um pode estar. Quando nós tivermos essa condição igual, e falo de novo na parada, porque entendemos que a partir da parada podemos igualar isso, esses atletas vão estar preparados para jogar e competir. Porque não existe uma coisa sem a outra. Não adianta a gente querer, porque se o teu jogador tem uma capacidade técnica, mas não tem força para transpor o marcador, ele sempre vai tocar para o lado. Por melhor que ele seja tecnicamente. Porque ele não tem capacidade de passar pelo volante, que geralmente é um sujeito muito bom de marcação, que tem força física, né? E a equipe precisa transpor. Porque se você não transpõe, fica fácil para o adversário fazer balanço defensivo para lá e para cá, e você quase nunca entra dentro desse bloco. Eu acho que o nosso problema passa por aí. E acho que nós podemos resolver isso com a parada, porque eu acredito que o elenco tem qualidade para a gente fazer isso. Boa noite, mano, tudo bem? Vou te colocar uma situação individual, mas para falar de algo mais geral. O Ronald é um jogador que mudou a vida dele depois que você chegou, positivamente. Era um jogador que às vezes nem viajava com o elenco e que agora várias vezes figura até entre os titulares. Me parece que é um jogador que se tornou importante porque você pensa para a equipe. Ao mesmo tempo, a gente sabe que é um jogador que recebe sondagens sempre que tem uma janela de transferências. A janela está chegando e ao mesmo tempo o Grêmio quer se reforçar, o Grêmio também vai ter que lidar com algumas saídas até para ter dinheiro em caixa. Quando você planeja a sua estratégia de jogo, quando você planeja essas escalações agora, esses últimos jogos antes da parada, você já pensa, já considera os jogadores que podem sair? Isso já começa a se tornar um problema, entre aspas, para você? Obrigado. Olha, a gente tem prioridades. No futebol temos prioridades. Não dá para pensar na frente se não resolvemos as de agora. O que a gente estabeleceu para estar aqui nesse momento é solucionar problemas que temos aqui. Se o Ronald está recebendo as oportunidades, ele tem demonstrado nos treinamentos a capacidade para estar aí e ajudar a equipe. É um jogador que tem bola aérea, que o time tinha um pouco de dificuldade na disputa do meio campo. A gente já utilizou ele como lateral, emergencialmente como lateral. Tá? Então, é um jogador que preenche bem e penso que tem potencial de melhor. Tá? E quando trabalho com a direção, e quem me contrata sabe, me conhece, eu discuto essas questões com todos. Não existe o meu jogador ou o jogador que eu quero do sonho. Existem os jogadores possíveis de serem contratados. Existem os jogadores importantes que devem permanecer. Existem os jogadores que podem sair. Essa é uma avaliação que todos fazemos juntos, para tornar possível você ter acréscimos num curto espaço de tempo. A gente sabe que a realidade do futebol brasileiro, ela te cria esse grau de dificuldade, nós temos que estar preparados para isso. E é assim que vamos fazer todos juntos essa passagem que temos agora pela frente para apresentar essa melhora que é o anseio de todo mundo. Tá aí, Mano Menezes, na sua entrevista coletiva.